Olá, meu amigo, minha amiga. Nós estamos iniciando mais um programa O Viver é Cristo aqui na TV Ativa. Eu convido você para assistir esta mensagem, ouvir esta mensagem, que é uma mensagem muito importante, uma mensagem de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Você hoje vai conhecer melhor a palavra de Deus. Por isso, preste bem atenção nesta mensagem. Nosso irmão Paulo vai trazer esta mensagem, uma mensagem de amor, uma mensagem de alegria e paz, que você vai receber conhecendo a palavra de Deus. Fica conosco, meia hora de programa. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tens tua escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas nas últimas horas da vida, eles nunca te satisfarão. Meu amigo, hoje tens tua escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, talvez tenhas rido ao ouvires falar de Jesus. Não te esqueças que para salvar-te Ele deu sua vida na cruz. Meu amigo, hoje tens tua escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Meus prezados ouvintes do programa O Viver é Cristo, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez nesse tempo. Hoje eu gostaria de tratar de um assunto muito importante, que eu penso que vai ser muito bom para você
se você atentar a essas palavras aqui. Hoje eu queria incentivar você que está me ouvindo aí, se você ainda não praticou isso, a estudar a sua Bíblia, a ler a sua Bíblia. O Novo Testamento, ou a Bíblia inteira, você procurar ler, conhecer sua Bíblia. Há muitas pessoas que não lêem a Bíblia, né? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Este Salmo 119, versículo 89, diz assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Isso é muito profundo. O texto fala que para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Então, a palavra de Deus, ela está firmada para sempre. Em todas as épocas em que nós estamos vivendo, a palavra de Deus, ela é soberana, está firmada, né? É muito importante que você saiba que a Bíblia, ela foi escrita num período de cerca de 1.600 anos. Mais ou menos 40 escritores, homens que viveram em épocas diferentes, homens que viveram em culturas diferentes, homens também que viveram em locais diferentes, profissões diferentes, e Deus usou esses homens, esses 40 homens, Ele moveu esses homens, pelo poder do seu Espírito, a escrever a Bíblia toda, numa plena harmonia, sem qualquer contradição. Homens que foram usados por Deus com um espaço de tempo cerca de 200, 300, 400 anos, um do outro, mas todos escreveram de uma forma harmônica, porque foram todos movidos pelo poder do Espírito Santo. Esta é uma grande prova da inspiração da Bíblia, você confiar na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é que contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, né? E também outra razão da Bíblia ser esse livro confiável, fiel, é que a Bíblia ela tem se cumprido cabalmente. As profecias do Antigo Testamento, especialmente relacionadas a Cristo, se cumpriram cabalmente e estão se cumprindo as profecias, mostrando que a palavra de Deus ela é digna de crédito, ela é fiel, você pode crer nela. Mas também a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem resistido há anos, séculos, milênios, resistido a pesquisas de pessoas que querem achar algo para contradizer a Bíblia. Ela tem resistido a perseguições, tem resistido a tempos e ela se mantém soberana. Estamos chegando aí no 2022, já chegamos. A Bíblia é soberana. Sempre. Por quê? Porque a Bíblia é um livro inspirado de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E outra coisa que mostra que a Bíblia é um livro confiável é também na experiência de milhares de pessoas em todo o mundo que tiveram a mesma experiência com Jesus Cristo. Pessoas que foram salvas ao crer nas Escrituras, foram salvas, foram transformadas pelo poder de Deus, conheceram Jesus Cristo e têm as suas vidas firmadas em Cristo e caminham com Cristo em toda a parte do mundo. Eu tive esse dia visitando uma cidade de Itaperuna, visitando uma igreja local, que ela é uma igreja do mesmo princípio que a gente tem, que a gente crê, e ali havia umas 50 pessoas que eu nunca vi elas. Mas eu tinha algo muito em comum com ela, porque nós éramos a mesma salvação que eles tinham, eu também tinha. A mesma experiência em Cristo. Por quê? Porque pessoas que confiaram na palavra de Deus foram salvas. Isso mostra a eficácia, o poder da palavra de Deus em todo local do mundo, ou seja, pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus, sendo salvas. Isso é muito importante. Agora, eu queria dar algumas razões para você hoje confiar na palavra de Deus. Você lê ela não apenas para conhecer, não apenas para ler, para aprender, para fazer algum debate com alguém, mas você deve ler a palavra de Deus com o propósito de você ser salvo.
A leitura da Bíblia, basicamente, quando nós começamos a ler a Bíblia, o ideal é você ler ela com o propósito de entender a salvação, entender o plano de Deus para a salvação, que a Bíblia toda, Deus revela um plano perfeito de salvação na pessoa de Jesus Cristo, para mim e para você. Esse plano envolveu a sua vida a este mundo, o seu nascimento, a sua encarnação, a sua vida aqui entre nós, a sua morte na cruz, pelos nossos pecados, mas também envolveu a sua ressurreição dos mortos, envolveu a sua ascensão, quando ele subiu aos céus e assentou à destra de Deus. Um plano perfeito que Deus ele fez para a nossa salvação em Jesus Cristo, para oferecer salvação a todos os pecadores que querem ser salvos e precisam ser salvos. Então é muito importante que você saiba que este plano de Deus é um plano central em toda a Bíblia que fala da nossa salvação. É um plano que Cristo veio para nos salvar. Então você precisa ser salvo, porque você e eu, nós somos pecadores perdidos, né? Nós estamos distanciados de Deus e estamos longe de Deus por causa do pecado, mas Cristo pagou o preço do pecado. Cristo morreu uma vez só, os justos pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Então, todo o pecado ele pagou na cruz, ou seja, Cristo satisfez toda a demanda divina em relação ao pecado. Então, Deus aceitou aquela obra. Cristo oferecendo em sacrifício por tua causa, por minha causa, para oferecer perdão. Agora, ele oferece perdão, porque ele já fez a obra completa. O perdão agora é você apenas aceitar o perdão. A salvação, apenas aceitar, crer. A salvação, ela é um dom de Deus. Ela é um presente de Deus para você e para mim. Então eu preciso crer em Jesus Cristo para ser salvo. Por isso que nós falamos aqui, para quando você lê a Bíblia, você deve, se você ainda não é um convertido, você deve ler a Bíblia com o propósito de entender a Bíblia para ser salvo. Eu preciso compreender o plano de Deus, eu preciso compreender a maneira como Cristo se conduziu aqui, o que ele ensinou, qual é o propósito dele. Eu preciso entender isso para mim ser salvo. Isso é muito importante, muito importante. Então não adianta ler a Bíblia apenas para conhecimento. É ler a Bíblia para ser salvo. Algumas coisas que eu queria também te dar, alguns pontos aqui, para te incentivar a você a ler a Bíblia nesse sentido. Primeiro, a Bíblia é a única, a Bíblia é o único livro que explica de onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou. Né? A ciência dá uma definição humana de onde eu vim, né? Ela fala o quê? Fala que nós viemos do macaco, né? Fala isso. Mas a ciência tem que dar uma definição humana. Ela não vai dar uma definição espiritual. Mas a Bíblia não fala isso. Nós viemos do pó da terra. Deus fez o homem do pó da terra. Fez a mulher da costela do homem, né? Então, a Bíblia, ela mostra de onde você veio, por que você está aqui. Isaías 43:7 fala que nós fomos criados para a glória de Deus. A razão de você e eu estar aqui é para viver para a glória de Deus. Por que nós não conseguimos viver para a glória de Deus? Por causa do pecado. O pecado, quando ele entrou no mundo, ele distanciou o homem de Deus, afastou. Os nossos pecados, Paulo, escrevendo na sua carta aos Colossenses, fala que o nosso pecado é ofensa contra Deus. Então ficou uma situação muito difícil. Como que eu posso ser uma pessoa que eu vou viver para glorificar a Deus se eu estou vivendo em ofensa, em pecado? Se eu estou vivendo em desobediência? Se eu sou uma pessoa que estou fora do caminho? Então não tem como eu viver para a glória de Deus. Mas sabe, a única maneira que você pode viver para a glória de Deus é quando Cristo restaura você. Quando Cristo salva você. Quando Cristo redime você pela obra da cruz. É resgatado da sua vã maneira de viver. Então você é salvo por Cristo. Agora você vai viver uma vida que agrada a Deus. Quando Paulo fala isso, na sua carta aos Efésios capítulo 2, verso 10, ele fala assim:
Pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Paulo está falando assim que nós somos feitura de Cristo. Quando nós convertemos, somos feitura dele, criados nele para boas obras. Agora eu vou praticar as boas obras para glorificar a Deus. Agora o pecado não atrapalha mais. Por quê? Porque o pecado já foi tratado. Eu já fui perdoado. O sangue de Cristo já purificou meu pecado. E esta obra bendita que Cristo fez na cruz, ela nos apresenta diante de Deus perdoado, justificado, declarado justo. E agora eu posso glorificar a Deus. Por que as pessoas que não são cristãos, elas não podem, elas não têm como glorificar a Deus, porque elas estão mortas em seus pecados. Mas quando a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, no sentido de receber a salvação, ela recebe uma nova natureza, uma nova vida, que vai possibilitar a pessoa agora a viver uma vida em Cristo, viver em novidade de vida, como fala Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 4. Viver, andar em novidade de vida. Então, de onde vim, por que estou aqui e para onde vou? A Bíblia responde. Para onde você vai? Se você não conhece a Bíblia, se você não lê a Bíblia, se você não creu na Bíblia, você não sabe para onde você vai. A Bíblia é como se fosse uma bússola, né? A bússola é aquele instrumento do navio que ela aponta para a terra, né? Ela aponta para a terra. Então, o navio é conduzido pela bússola. Não tem como você olhar, você não vai ver terra nenhuma. Então, a bússola conduz. A Bíblia é uma bússola que nos conduz a Deus. Ela nos conduz, porque a Bíblia aponta para o Senhor Jesus Cristo, que disse que Ele é o único caminho para Deus. Então, a Bíblia aponta você e eu para Deus através de Jesus Cristo. Quando você está em Cristo, você tem certeza para onde você vai. Uma das provas agora que você pode aí pensar, refletir, é se eu lhe perguntar para você agora aí no seu sofá onde você está sentado, para onde você vai quando você partir daqui? Se você não sabe, é porque você ainda não recebeu a salvação em Jesus Cristo. Você não creu na Bíblia para ser salvo. Muito bem. Mas também ler a Bíblia, estudar a Bíblia é uma obrigação nossa. Uma obrigação, uma ordem de Deus. A palavra de Deus diz isso de forma bem clara. Eu vou aqui ler para você o versículo, que eu não sei de cor. Então eu vou ler o versículo aqui, né? Diz assim o texto, fala assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. De tudo que Salomão ensinou aqui, esse escritor, ele fala: a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque é dever de todo homem. Então, a palavra de Deus é dever seu e meu guardar, ler e guardar. É um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, em Mateus capítulo 6, e o verso 33, ele fala assim: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus, ou seja, buscar a palavra de Deus. Mas também o salmista fala da palavra de Deus como luz, como guia. Nós vivemos em um mundo de trevas, de escuridão espiritual. Enquanto a gente não se converte ao Senhor Jesus Cristo, nós somos guiados pela nossa natureza caída, a carne, né? Então nós vivemos perdidos, sem rumo. Mas nesse Salmo 119 e o versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. Então você passa agora a ter luz, lâmpada, luz, ou seja, agora você está sendo orientado pela palavra de Deus. Eu lembro num dos versículos conhecidos que o nosso Salvador falou em João 8,12, ele fala assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Ele fala: eu sou a luz do mundo, está referindo à sua palavra,
que é luz, né? Lâmpada e luz. Aquele que crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Outra importância de você conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, no Salmo 119, um versículo também muito conhecido, que eu quero aqui ler para você, diz assim: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. A palavra de Deus, ela é uma conselheira excelente, sobreexcelente. Ela nos aconselha, ela nos ensina, nos repreende, ela nos educa, ela nos consola. Então você tem esse livro como alguém que te aconselha. É um conselho de um ser que é Deus, um conselho que nós podemos crer que ele é fiel. Um conselho fiel, que você pode confiar plenamente nesse conselho. Por isso que ele fala, né, que a palavra de Deus são os meus conselheiros, né? Outro texto também diz, nesse Salmo também 119, fala assim: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Grande paz tem as pessoas que amam a palavra de Deus. Por que você tem grande paz quando você ama a palavra de Deus? Por quê? Porque você está andando na luz. Você está andando na verdade. Você sabe o que você está fazendo, os seus passos, os seus caminhos, as suas obras. Você está andando na verdade. Então você tem paz. Uma paz preciosa que ninguém pode tirar. Grande paz tem os que amam, mas é os que amam a tua lei. Isso é muito importante, ter essa paz. Eu nunca tinha experimentado essa paz. Nunca. Não tinha essa paz. Mas essa paz veio após a minha conversão a Jesus Cristo, quando eu recebi a palavra de Deus e passei a viver por ela. Então é importante que você também faça isso. E também na Bíblia Deus fala que é feliz o homem que guarda a sua palavra. Fala, bem-aventurado o homem que guarda a minha palavra. É feliz. Deus fala que é feliz que guarda a minha palavra. Mas também quando Paulo escreve na sua carta aos Romanos, capítulo 10 e o verso 17, ele fala assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé para a salvação, a fé que nos leva a Deus, essa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, por isso que o contato seu com a palavra é tudo. Por isso que eu estou aqui incentivando você a ler a palavra, a estudar a palavra, a conhecer a palavra, a crer na palavra, porque a fé em relação a Deus vem por meio da palavra, de ouvir. Se você não ouvir a palavra, essa fé, você não vai ter essa fé. Você vai ter uma fé vã, uma fé aí, né? Uma fé que não vai ter fundamento. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir é a palavra de Deus. Mas também, quando você lê a palavra, você crê na palavra de Deus, a palavra de Deus ela é garantia de salvação. Quando Cristo falou sobre isso em João 5,24, ele fala, na verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aí ele fala, quem ouve a minha palavra lá, é a palavra. Ou se você lê a palavra e crê naquele que enviou ele, tem, não é terá a vida eterna, é tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Que promessa! Você tem certeza da salvação baseada na sua fé da palavra de Deus. Outro ponto também importante, em João 8,51, ele fala essas palavras conhecidas, palavras do Senhor Jesus Cristo, fala, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. O que é isso? Quando a pessoa não conhece a palavra, não conhece Jesus Cristo, não aceitou a salvação, ele vai um dia passar pela segunda morte, a morte eterna, é o juízo, estar para sempre longe de Deus. Mas quando Cristo fala, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eterna, não vai ver a morte eterna. É uma promessa. Tudo isso você crer na palavra, receber a palavra. Presta atenção como é importante você dar crédito à palavra. Por isso que hoje eu estava até falando aqui com o irmão Matias, hoje eu queria falar sobre um incentivo para você ler a palavra de Deus. E no final, para a gente encerrar aqui,
esse versículo muito precioso também que eu quero ler aqui, para encerrar o texto nosso aqui. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, diz assim, capítulo 10 e o verso 8. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, essa palavra que estou falando hoje aqui. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então a palavra está perto de ti. Está perto de ti. Está na tua boca e no teu coração. Então, se essa palavra entrar no seu coração e você confessar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, você será salvo. Você é salvo. Tudo isso por meio da palavra de Deus. Que nessa tarde ou nessa noite que você esteja ouvindo aí, você possa receber Jesus Cristo, receber a palavra de Deus para ser salvo. Que Deus nos abençoe. Amém. Ouve como a porta chama, alma sem consolação. É Jesus que está querendo ocupar teu coração. Dá lugar a Jesus Cristo, abre a porta desde já. Se lhe deres acolhida, sempre em ti habitará. Tens tu tempo para Cristo, ou te chama sempre em vão? Hoje é tempo de aceitares esta grande salvação. Dá lugar a Jesus Cristo, abre a porta desde já. Se lhe deres acolhida, sempre em ti habitará. Breve cessará a chamada do bondoso Salvador. Ouve o seu real convite pra gozar e seu amor. Dá lugar a Jesus Cristo, abre a porta desde já. Se lhe deres acolhida, sempre em ti habitará. Muito bem, nós chegamos ao final de mais um programa Viver é Cristo, nós estamos finalizando e a palavra de Deus foi anunciada, a Bíblia Sagrada. Eu quero ainda falar com você a respeito da nossa comunicação. Nós temos aí, que aparece na tela da sua televisão, o nosso WhatsApp,
É 999 10 15 50, 999 10 15 50. Adiciona e manda para nós o seu pedido de oração, coloca o seu nome, da família, os membros da família, amigo, parente. Coloca pedindo as orações que nós vamos orar por vocês, tá bom? Se você quiser mais alguma mensagem por escrito também, nós enviaremos para vocês através do WhatsApp, tá bom? E temos também os nossos canais do YouTube e o Facebook. Você adiciona lá o Viver é Cristo Oficial e você vai assistir esta mensagem e muitas outras, tá bom? E temos também as nossas reuniões nas igrejas. Nós temos aqui na Moraes Barros, 1220. Nós temos todos os domingos às 10 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical, e às 19h30 a pregação do Santo Evangelho. Venha a nos visitar e nós recebemos você com muito prazer, com muita alegria. E todas as quartas-feiras nós temos às 20 horas a reunião de oração aqui também na Moraes Barros, tá bom? E temos também ali no bairro de Santa Terezinha, na rua Inácio de Almeida Lara, número 156. Nós temos no mesmo horário, às 10 horas da manhã, a Escola Bíblica, e às 19h30 a pregação do Santo Evangelho. Chega até ali, se você mora no bairro, mora perto, gosta de ir em Santa Terezinha, tem parente, fazer visita, leva e vão assistir às reuniões ali no bairro de Santa Terezinha, na casa de oração. Os nossos irmãos vão receber vocês com muita alegria. Temos um outro trabalho também no bairro São Jorge, na rua Bofete, número 40. Ali também, todos os domingos, às 10 horas, Escola Bíblica, e às 19h30 a pregação do Santo Evangelho. Você que mora no bairro ali de São Jorge, na região ali, que é pertinho, vocês vão ali e vai ser muito bem recebido pelos nossos irmãos ali, tá bom? E temos também, eu quero deixar com vocês também, como hoje foi falado sobre a Bíblia Sagrada. Nós temos um estudo bíblico que se chama Curso Emaús. Vai aparecer aí na sua tela, você entra no site e você vai receber mensagem da Bíblia. E vai receber também o estudo e as perguntas. Aí você vai responder as perguntas, vai enviar e sucessivamente você vai recebendo as mensagens e você vai respondendo. É grátis, não vai pagar nada. É muito bom para você conhecer a palavra de Deus, tá bom? Agora eu estou despedindo de vocês aqui, mas o nosso irmão Paulo vai orar por nós. Até o próximo programa, querendo Deus. Vamos orar então. Eu queria lembrar você mais uma vez do que você ouviu a palavra de Deus, que você possa pensar sobre isso. Nosso Deus e Pai, te louvamos porque a tua palavra para sempre está firmada no céu, Senhor. Louvamos porque podemos confiar nela, descansar nela. Atravessou todos esses anos, esse século, continua firme. Ela é a nossa esperança viva, Senhor, aqui nós descansamos e esperamos em todas as suas promessas. Senhor, obrigado pela tua palavra, por ter colocado para nós, ter dado para nós a palavra consoladora e abençoada para nós. Senhor, rogamos tua bênção por todas as pessoas que ouviram essa palavra, especialmente pela salvação dessas pessoas, que possam ser salvas. Senhor, abençoa, tem misericórdia, mas também oramos sobre algum enfermo. O Senhor, levanta agora, o Senhor pode fazer isso. Nós cremos que o Senhor pode curar essas pessoas agora, nesse momento. Nós cremos nisso, Senhor, dentro da tua vontade, mas cremos que o Senhor pode curar. O Senhor pode também libertar pessoas no meio das drogas. O Senhor pode também abençoar os casamentos, famílias que estão se separando. Também nós cremos que o Senhor pode agora abrir porta para pessoas de emprego, Senhor. Lembramos entre elas, lembramos da Ingrid também, abençoa a sua saúde, uma porta de emprego para ela, Senhor. Tudo colocamos nas tuas mãos, crendo que o Senhor pode fazer. Nós confiamos e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.